Fala galera, mais um podcast começando aqui hoje, programa de número 10. Eu sou o Abel. Eu sou o Xisto. Hoje a gente está com duas convidadas aqui, a Francis Mari Milk e a nossa amiga Érica Bastida. Se apresenta pra gente aí, Francis. Bom, eu sou a Francis Mari, sou mãe, mulher, professora, tenho 39 anos quase já, 20 anos de prefeitura, uma vida aí dedicada à educação, que é algo assim que eu amo de paixão mesmo. Fiquei 7 anos afastada da sala de aula, agora retornei com energias renovadas, está sendo bem bacana. E estou contente de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês aí das minhas experiências. Com certeza. Érica, se apresente pra gente. Eu sou Érica, tenho 41 anos, sou professora, atuo na rede municipal de Sorocaba há 9 anos, mas sou professora desde 2003. Sou mãe, sou esposa e estou trabalhando de forma remota por conta das questões da Covid-19. Aproveitando para a gente divulgar nossas redes sociais, nossos contatos, tem o @podchatbr no Instagram e no Twitter. Você encontra também no Facebook por podchatbr. Tem o canal no YouTube, você pode procurar por Podchat. Tem o site podchat.com.br, onde os episódios são publicados. Quem quiser estar fazendo parceria com o Podchat, é só entrar em contato através do e-mail podchatbr@gmail.com. Hoje o nosso tema aqui a gente vai falar sobre autismo e Asperger. Asperger que fala, Fran? O Asperger ele se enquadra como um transtorno do espectro autista, né? Entendi. Esse é o nosso tema hoje. Você pode começar, Érica? Posso? Bom, em 2010, Ana Júlia, minha filha, que hoje tem 12 anos, começou a apresentar algumas características, né, autísticas, e nós havíamos, eu e meu marido, iniciado uma conversa com o pediatra, e até então ele várias vezes se esquivava do assunto, o próprio médico, e não fazia os encaminhamentos que nós solicitávamos, que era ir a um especialista, até para procurar uma equipe multidisciplinar para fazer uma avaliação, e não somente a questão da necessidade do diagnóstico, mas o direcionamento para as terapias, tanto a terapia clínica como a terapia medicamentosa. E aí, no final de 2010, por iniciativa própria, nós levamos a neuropediatra, que fez imediatamente o diagnóstico, porque o caso era grave. Nós sabemos que o autismo tem 3 graus, né? O leve, o moderado e o grave, e ela se enquadra até hoje no grau grave. Então, nesse momento, só que muitas vezes as pessoas não relatam que dentro do transtorno do espectro autista não é somente a questão comportamental. Ela é mediada por 3 grandes eixos, que é o comportamento, a comunicação e a socialização. Só que dentro disso também apresentam comorbidades, então muitos meninos e meninas com autismo apresentam essas comorbidades. E o que não se fala muito até hoje. E aí ela apresentava algumas questões no trato gastrointestinal. Então, como nós recebemos o diagnóstico dela no final de 2010, mais precisamente no dia 30 de dezembro, né, onde estava todo mundo preocupado com as festividades de final de ano e não preocupados com fazer diagnóstico, fazer encaminhamento, nós levamos um CID para casa, né? E na sequência, a Ana Júlia apresentou vários problemas no trato gastrointestinal. E um deles era vômitos constantes. Na sequência, perda de massa muscular muito rapidamente, massa corporal, e mostrava uma dificuldade muito grande de evacuar. Então, em fevereiro de 2011, ela foi hospitalizada pela primeira vez, onde ela tinha passado por 6 pediatras antes dessa hospitalização e ninguém não conseguia diagnosticar o que estava acontecendo. Quando isso ocorreu,
foi quando ela foi hospitalizada pela primeira vez. E aí ela foi diagnosticada como uma simples intoxicação alimentar. E isso não era simples como parecia. Voltamos para casa, ela teve alta no dia seguinte. E na mesma noite, os vômitos voltaram assim de uma forma devastadora. E nós voltamos para o hospital porque o 7º pediatra havia dito que ela tinha uma obstrução intestinal grave, passível de cirurgia, e que provavelmente ela não voltaria da sala de cirurgia. E aí nós tivemos que passar lá para o hospital por vários médicos, um deles era cirurgião pediátrico, para verificar a possibilidade, e ele percebeu que era um fecaloma, que é o empedramento das fezes no intestino. Só que era algo muito grave, por conta da desnutrição, por conta da perda de massa muscular de 30%. Para uma criança de 2 anos, isso é muito grave. E na sequência ele fez uma técnica chamada flitinema, que é uma lavagem. Naquela noite ela perdeu 7 fraldas, né, sujas por conta disso. E aí ela perdeu mais massa corporal, desnutriu muito mais. E aí ela teve que ser encaminhada para a UTI, onde ela ficou 15 dias para nutrição parenteral, porque já não havia mais como deglutir, né? Ela não conseguia mais engolir. Houve uma esofagite, uma corrosão da parede do estômago e do esôfago, né? Então, diante disso, nós até hoje fazemos um alerta para as famílias, né? Que as pessoas ficam muito focadas na questão comportamental, mas precisa ver das comorbidades também que o autismo traz, né? Hoje, né, os médicos diziam na época que poderia não sair do hospital, né? Ficou um tempo na UTI, teve que utilizar sonda, porque como não conseguia engolir mais, nem líquido. Mas a gente conseguiu em 6 meses recuperar o peso, né? Depois no retorno para casa, não precisou ir embora com a sonda, né? E aí, depois de 6, 7 meses, é que nós conseguimos começar a trabalhar as questões terapêuticas que envolviam as questões do autismo. Ela é uma menina de 12 anos, né? Não tem a comunicação oral, porém, devido a muita estimulação, ela consegue se comunicar de forma gestual, de forma eletrônica, né, por meio do Livox, né? Mas assim, diante de tudo que ocorreu lá em 2011, né, houve muito comprometimento, apresentou várias microisquemias, e isso, querendo ou não, apresentam danos cerebrais, né, que são irreversíveis. Então, a gente continua a estimulação, né? E está na escola regular, né? Ela está no 7º ano na escola Visconde de Porto Seguro, uma escola muito inclusiva, por sinal, e com todo o acompanhamento. Mas alguns danos ficaram, que hoje a gente vem trabalhando para propiciar a maior qualidade de vida que a gente puder, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família. Não, bacana você falar esse assunto. Primeiro eu estudei no Visconde, eu sou um estudante de lá, eu lembro que tinha uma sala alguma coisa, PS, eu sei que tinha uma sala que eles cuidavam de crianças que tinham algum tipo de... como é que chama, Francis? Na inclusão? A gente fala crianças com deficiência. Crianças com deficiências. É o termo correto. Então. Aí tinha uma sala lá que tinha as crianças com deficiências e eles tinham um intervalo normalmente com a gente. Eles ficam com a gente um tempo, só tem as aulas específicas deles, né? Mas eu estudei lá e eu lembro como é que era. Era bacana, tipo assim, né? Era um convívio normal, é isso que eu posso dizer assim, entre as crianças e as crianças que tinham deficiência, quando eu estudei lá. Foi em 1998 isso. Outra coisa que você falou, que eu achei super interessante, que eu não sabia, era sobre esses outros problemas. Eu achava que era só comportamental e basicamente isso. Eu não sabia que podia dar outros problemas no corpo da criança, na verdade, adulto. Eu estava lendo algumas matérias, inclusive eu passei para o Xisto,
adultos que agora estão descobrindo que tem autismo por causa de algum tipo de problema de relacionamento que ele sempre teve, só que ele nunca foi para frente, tipo, porque que nem você falou, existem 3 níveis, né? O grave, o médio e o moderado. O moderado e o leve. Moderado e o leve, né? Não, bacana. Francis, como é que você descobriu que o seu filho tinha Asperger? A minha situação foi um pouco diferente, né? Mas com várias angústias também. O Lucas, desde muito novinho, eu percebi alguns comportamentos diferentes nele. Por volta dos 6 meses, eu achava ele agitado demais, né? Ele tinha uma rotina muito tranquila, mas tinha um determinado horário da noite que ele ficava assim irritado. Eu passava a madrugada com ele acordado e não entendia muito bem o porquê. E já comecei a ficar mais alerta em relação a isso. Quando ele chegou próximo a 1 ano de idade, aí que a coisa começou a ficar muito evidente para mim. Para as outras pessoas, não. Para mim, que era mãe, né? Eu fiquei assim bem nervosa, porque o que mais me chamou a atenção foi a falta da troca de olhar, que eu não conseguia mais ter com ele, e que a gente que é professora, né, além de ser mãe, de ter esse lado da sensibilidade materna, a gente sabe que é uma característica muito marcante do autismo, né, e de outras síndromes, de outras deficiências, é essa falta do olhar, dessa troca de olhar. Então, ali foi onde eu mais, assim, me dei conta que tinha alguma coisa que não estava dentro da normalidade, vamos dizer assim. Só que eu nunca tive um respaldo de nenhum profissional até então, né? Então eu começava a falar, olha, tô percebendo que ele tá mais agitado, que ele não tá trocando olhar. Ai, não, imagina, é tudo normal. Era o que eu sempre ouvia. Familiar? Familiar, ninguém também. A única pessoa que depois de um bom tempo concordava comigo, mas assim, concordava, eu tinha um apoio emocional nesse lado, mas assim, era minha mãe. Então era só esse apoio emocional. Não, você tá certo, eu também acho. Mas não passava disso. Então ficou uma carga emocional muito forte, assim, para eu lidar, né? Porque meu filho já estava com 2 anos e meio, não falava ainda. É uma idade que geralmente as crianças já estão falando frases, né? Então ele andou muito rápido. Então até estranhei, com 11 meses de idade ele já andava. Agora a fala muito atrasada em relação ao que a gente espera, né, no desenvolvimento de uma criança, e eu não conseguia ter diálogo com ele, né? Então, conforme o tempo foi passando, a coisa foi ficando pior. Aí, quando ele estava por volta de uns 4 anos de idade, que a coisa começou a ficar realmente insustentável, porque uma criança de 4 anos com um comportamento extremamente agressivo em alguns momentos, agitado, e você não consegue dialogar, né? Então, como que você faz com isso? E eu perguntava até para a professora na escola, mas todo mundo ficava muito incomodado quando eu comentava. A professora chegou a ficar muito brava comigo. Ela chegou assim a esbravejar, ele é normal, ele é normal. Eu falei, meu Deus, eu só fiz uma pergunta, né? Se ela percebia alguma coisa diferente, né? Então eu via que todo mundo se incomodava e parecia que eu estava procurando o problema onde não havia, né? Pelo olhar das outras pessoas. E isso para mim foi difícil, eu cheguei a ficar depressiva, né? Porque não é como a Erika estava falando, né? Não é que a gente quer um laudo, não é que a gente quer um diagnóstico, a gente quer, na verdade, proporcionar o melhor para o filho da gente. Então, se eu tivesse, de repente, tido um apoio anteriormente, né, ao período que eu consegui, talvez eu conseguisse proporcionar terapias, outras coisas para o meu filho que seriam, assim, muito benéficas para o desenvolvimento dele, que eu consegui fazer quando ele já estava por volta dos 7 anos de idade. E a gente sabe que quanto antes, melhor, né? Então, eu fui nessa luta. Então, quando ele estava por volta de uns 3, 4 anos de idade, eu consegui levar numa fono, né? Mas aí também tive alguns desafios nesse percurso. Depois consegui levar numa psicóloga. Eu falo consegui porque, assim, era uma luta. Coisas que parecem muito básicas, mas que está todo mundo falando para você. Não tem necessidade. E você está vendo que tem, né? E foi, então, que o tempo foi passando. E eu ali sem conseguir dar um encaminhamento adequado. Até que eu levei numa psiquiatra.
por indicação de uma das psicólogas pelas quais o meu filho passou, a doutora Cláudia Antila, né, a psiquiatra, assim, fantástica, mas não está no meu convênio, né, então eu tive que arcar com custos, né, e ela fez a avaliação do meu filho. Ela precisaria de algumas consultas. Ela falou, olha, eu preciso pelo menos de 4 sessões para estar analisando, né, fazendo essa observação e talvez chegar a alguma conclusão. Em 2 consultas foi mais do que necessário, porque ele tinha os comportamentos assim bem marcantes, bem definidos, né, do que é considerado o Asperger, que na época ainda não era um transtorno do espectro autista, era considerado uma síndrome, né? Então a nomenclatura também mudou de lá para cá. E aí ela entrou com um medicamento, a Ritalina, que ela acaba agindo como ansiolítico e também para dar uma concentração, a criança poder ter um foco. Porque assim, o Lucas, ele nunca teve dificuldade de aprendizagem, mas ele não conseguia ter o foco em uma coisa só, né? Então, ele estava aqui, a professora, de repente, ensinando alguma atividade, uma história, e ele estava olhando para tudo ao mesmo tempo. Então, ele pegava um livro, ele desenhava, ele ficava observando o colega. Então, eram muitas coisas ao mesmo tempo, ele não sabia lidar com tudo aquilo. Então, o que acontecia na prática? É que eu tive, assim, não digo, acho que é sorte, talvez, de ter... O Lucas teve professoras excelentes numa escola estadual também. A professora conseguia enxergar tudo isso nele, né? E ter um olhar cuidadoso em relação a isso. Então, ela falou, ele aprende. Ele não consegue registrar. Então, ele não conseguia registrar nada no caderno. Às vezes, por exemplo, ela deu 9 atividades num dia inteiro. Ele fazia 2, 3. Ele sabia me contar detalhes, mas registro no caderno algum. Então, muitas vezes, se o profissional não tem aquele olhar atento, cuidadoso, ele vai achar que é uma criança preguiçosa, uma criança desinteressada, que a família não dá atenção, porque geralmente é isso que a gente ouve, né? E muito pelo contrário, eu tive muito, muito apoio na escola, né? E aí, quando entrou com essa medicação, ele começou a ter foco e... Para ele foi assim uma conquista, ele conseguir passar a registrar as atividades propostas na escola, né? Então, o quanto tudo isso mexe com a autoestima também da criança, né? E a gente está falando de uma criança, né? O meu filho hoje tem 15 anos, mas ele tem um transtorno do espectro autista muito leve. E mesmo assim demandou muita coisa, não foi fácil também. Terapia com diversos profissionais, psicólogo, passava com psiquiatra, passou com fono, para várias situações. A fono não foi nem só na questão da dicção, é na organização do pensamento para ele expressar, porque ele pensava, mas ele, na hora disso sair em palavras, saía todo desorganizado. Então, ela trabalhou com essa organização mental também com ele, né? Ele não chegou a fazer TO, mas ele passa por psicopedagoga até hoje também. É uma coisa que a gente faz questão de continuar, né? E ele se isolava, era uma criança que se isolava, então é complicado, né? Porque na infância, grande parte da aprendizagem se dá pela interação, né? Você fazendo trocas com seus pares, né? Com outras crianças, com os adultos, e ele não tinha isso, ele se isolava. Porque, para ele, as coisas tinham que ser do jeito dele. Como não eram, o mundo lá fora acabava sendo uma coisa difícil ao ver dele, então ele preferia não se envolver. Então, eu tive que trabalhar uma série de questões com ele. Hoje, né, quem vê o Lucas adolescente, por aí, a maioria das pessoas não... Quando eu falo que ele tem Asperger, as pessoas falam, não, né... Porque, nossa, ele é desenvolto, ele conversa, ele é super ativo, né? Vai bem na escola. Mas nos bastidores, né, em casa, é a gente que sabe as dificuldades. Até o Abel pode falar uma vez no aniversário dele, né? Exatamente o que eu ia falar. Exatamente, você tocou exatamente no ponto que eu ia falar com você. Acho que eu já até comentei isso com você, né? Eu conheço o Lucas praticamente 3 anos, né? Uhum. A Fran sempre falou assim, não, meu filho tem isso. Eu sempre vi o menino e falei assim, ele não tem nada, né? Ele não tem nada. Tipo assim, pra mim, ele é um menino normal. Tipo, normal. A gente já saiu várias vezes junto, almoçar, jantar, fomos em alguns lugares e tal, né? Nossa família é muito amiga, né?
sempre foi normal, tipo assim, mas a Fran fala que ele tem um problema, mas eu não vejo o problema que ela fala que ele tinha. Ele tem talvez um problema de autoridade, às vezes, um pouco, mas eu vejo que é um adolescente, né? Você falar um pouco com ele, eu entendo isso daí. Só que daí no aniversário, quando eu fui no aniversário na casa da Fran, em que ele estava envolto dos parentes dele, aí eu acho que, mesmo assim, antes disso, ele estava brincando normal com as crianças, assim, mas na hora que foi cantar o parabéns, aí eu vi que, eu falei assim, nossa, o Lucas realmente tem uma certa dificuldade de, como é que eu posso falar assim, de interação, porque na hora que começou a cantar parabéns, você viu uma frustração nele, assim, por ter muita gente ali junto, batendo palma, algazarro, o barulho do próprio cantar do aniversário, né, do próprio parabéns ali, eu vi ele tava assim, você via claramente no rosto dele, nas expressões dele, assim, que ele tava estressado com aquele momento, tipo, que uma criança nesse momento, como se fosse minha filha, estaria pulando, estaria dando risada. Já o Lucas, eu já vi um estresse nele nesse momento. Não foi uma coisa que uma criança da idade dele devia estar passando, né? Exatamente. São emoções que eles não sabem como lidar, né? O barulho, em muitas fases da vida deles, assim, incomodava muito. Hoje ele já sabe lidar melhor, porque eles também acabam desenvolvendo o que a gente fala de comportamento socialmente adequado, né? Eles vão adaptando o comportamento deles, observando como que em sociedade as pessoas se comportam e tentam se conter. Mas é uma situação muito difícil de lidar e não é todo mundo que consegue. Mesmo em casos leves, a maioria das situações para eles é bem difícil de lidar, porque eles pensam e enxergam muita coisa de uma maneira diferente, né? É bem complicado, mas a gente corre atrás, né, do que é preciso. A gente está com duas situações aqui hoje, né? O seu, que é um caso bem leve, que já até muda, nem chega a ser considerado o autismo propriamente dito, né? Já é um transtorno. É um outro transtorno, né, que é o Asperger. E temos a sua filha, né? Que no caso ela já tem uns sintomas mais graves, né? Como que você percebeu, assim, minha filha tem autismo? Com quanto tempo ela tinha? Então, com 1 ano e meio, ela teve uma situação, né? Ficou doente, teve uma sinusite bem forte e fez uso pela primeira vez de antibióticos. Fala-se hoje, né, os cientistas, que um dos gatilhos são os fatores ambientais. E aí isso se enquadra nas questões de medicamentos. Ela utilizou por, acho que 15 dias, né, antibióticos, e a partir daí nós percebemos que foi perdendo o contato visual. A partir do momento que foi perdendo o contato visual, a gente percebeu que ela foi deixando de falar as poucas palavras que ela falava. Quer dizer, ela já tinha um nível de, tipo, um nível assim que ela já tentava se comunicar, porque eu lembro meu filho com 1 ano praticamente já conversava umas palavrinhas ou outra, olha no olho da gente, tem aquela troca de emoção, assim, a sua chega a um ponto que a sua tinha e depois não tinha mais. Isso mesmo. Eu pensava que tipo é assim, o chamado autismo regressivo. Entendeu? Todos, né, as pessoas nascem com o autismo, só que tem alguns gatilhos desencadeadores, certo? Então, assim, por isso que muitas vezes não se vê, né, fala assim, mas nossa, demorou muito tempo, né? Primeiro que, assim, não é algo tão observável, você não consegue fazer um diagnóstico de autismo, né, com um exame clínico, né, com laboratorial de imagem. Isso é feito uma avaliação clínica, né, por médicos especializados, geralmente neuropediatras ou psiquiatras, né, em que geralmente vem de encaminhamentos de psicólogos, fonoaudiólogos, né, porque primeiro momento, quando a gente percebe essas situações, a gente acha que os nossos filhos são surdos, porque você chama e eles não atendem, né? E aí o primeiro passo que você faz é levar um otorrino. E aí é feito todo tipo de exame, né? Emissões otoacústicas, Bera, tudo isso. E aí percebe que eles têm 100% de audição na maioria das vezes, né? E aí, no caso dela, ela falava poucas palavras, tá? Então, assim, geralmente monossílabas ou dissílabas, né? Mamãe, papai, vovó, sim, não, água, certo?
E aí até isso se perdeu. E daí nós percebemos que além do contato visual e da fala, também foi se perdendo a questão do contato tátil, né? De pegar no colo, de ter afago, ela não permitia mais. Isso exprimia como se estivesse sentindo dor. Ao pegar, ela chorava muito, né? E aí isso só foi aumentando. Era extremamente agitada, né? Tem a hiperatividade associada que hoje, com o uso de canabidiol, né? Com as terapias, hoje é uma criança extremamente calma. Você conseguiu autorização do governo para usar o canabidiol? Consegui, muito mas difícil, eu pago. Né? E é muito caro também, né? Não é nada barato, ele é importado, então. Né? E até faço menção à Abrace, né? Que é uma associação brasileira que auxilia, né? Que produz, né? Planta e produz canabidiol no Brasil, e a Anvisa vem processando a Abrace para não permitir, porque agora o SUS vai fazer o fornecimento. Só que, por exemplo, um vidro de 180 ml que a Abrace vende a R$300 a uma família. Nossa, tudo isso? Então, agora você vai cair então da cadeira. Aguarde. Vai ser remédio de alto custo. Porque importando, ele custa aí mais de R$1.000. Então a Abrace vem ajudando essas famílias e agora elas vão perder a autorização, porque o governo federal, juntamente com a agência, né, de vigilância sanitária, vai proibir que a Abrace continue fazendo a produção. Mas daí, em teoria, as famílias vão ganhar de graça. Vão, mas o governo vai gastar uma nota para isso. Por que não ter feito, então, uma parceria com a Abrace? Né? E com outras entidades até que poderiam fazer a produção. Né? Porque a gente sabe que o uso do canabidiol, nesse caso, é para fim medicinal. E ele não é só para o autismo, é para Alzheimer, epilepsia e tantas outras. Várias doenças que mexem com o cérebro, né? Sim. Eu tenho uma doença, a Fran sabe, eu tenho uma doença autoimune, chama espondilite anquilosante. Eu estou numa comunidade no Facebook. Tem várias pessoas assim que correm atrás desse medicamento para tirar as dores, porque tem muitas dores. Quem tem essa doença... Eu, graças a Deus, hoje tomo o remédio do governo, não tenho mais dores assim, mas ainda tem ataque no meu olho, por exemplo, mas não tenho dor. Só que, por exemplo, tem pessoas que tomam o remédio e ainda assim sentem muitas dores. É engraçado que vocês falam algumas coisas, mas parecem as doenças... Pode não ser a mesma doença, mas eu tive o mesmo problema. A Fran falou assim, não, eu ia no médico, ele falou assim, você está procurando pelo em ovo. Eu ia no outro médico, a mesma coisa. Eu falava assim, doutor, eu morro de dor nas costas, eu não consigo dormir. Chegava a chorar à noite, assim, teve vezes assim que eu não ia mais trabalhar, ficava 3, 4 dias deitado e não conseguia levantar. Aí eu ia no médico, na época, os reumatologistas ou os ortopedistas, você não tem nada, seus exames estão tudo perfeito, porque naquela época eu fazia esportes, né? Então eu tinha todos os meus exames, era tudo no ápice, assim, tipo, eu era praticamente de atleta. Todos os meus exames eram muito bons. E tirava raio-x, fiz os exames mais caros que existia na época, aquela, não sei o que, nuclear. Você já ouviu falar desse? A medicina nuclear. Eu fiz no corpo inteiro. Não, você não tem nada, você não tem nada. E ele falou assim, não, você tem que procurar um psicólogo, porque essa sua dor era tipo assim, era emocional, imagine, eu não conseguia dormir. Sabe que você está dormindo, você se sentia apontado e quando acordar chorando. Eu passava por isso. Eu passei, não foi um nem dois médicos, foram vários médicos. Hoje, os meus sintomas estão bem, porque a gente vai envelhecendo, né? Quando a gente é jovem, o corpo aguenta qualquer parada, mas você vai ficando mais velho, hoje eu estou com quase 34 anos. Você pega meu exame, você já viu, ele tem espondilite anquilosante, mas naquela época, talvez se eu tivesse tido um diagnóstico com 14, 13, 12 anos, talvez hoje eu não tivesse as sequelas que eu tenho de travamento, eu tenho coluna travada, sabe? Eles falam que é calcificação, você tá entendendo? Mas eu vivo uma vida praticamente normal. Mas essa é a questão, é interessante vocês falarem que vocês, mesmo sendo outras doenças, passam por isso. Por exemplo, a Fran, ela é uma educadora, fica no meio de 30 crianças, 40 crianças, 15, 20 crianças, depende da sala. Todo dia tem uma sala para cuidar. Às vezes você faz mais de um horário, ou se tem mais de uma turma no mesmo dia. Não, mas antigamente podia, né? Você fazia isso? Não pode, é que eu estou na creche, né? Então é uma jornada diferenciada. Então, se tem alguém para falar que uma criança não é nos padrões, é um professor, porque ele vê
várias crianças assim, todo dia, 20, 30, 40 crianças por dia. Fora o intervalo que você vê 100 crianças. E aí você fala assim, não, eu vejo 100 crianças por dia, o meu filho não está olhando no meu olho, não, você está procurando pelo em ovo. Mas isso é o que eu falo, né? Eu vivi o inverso do que eu vivia na escola, porque assim, na sala de aula, muitas vezes eu via que uma criança tinha alguma necessidade a ser atendida, né? Eu não tenho como diagnosticar, como dizer o que é, mas eu queria apontar para a família, olha, tenho observado alguns comportamentos, né? Então seria bacana investigar. Então isso, a Érica sabe, é muito difícil até a gente chegar na família, porque muitas vezes a família não aceita. Né? Preconceito também, né? A família, na verdade, não quer receber, acho que é né? falta de conhecimento também. E por mais que você tenha um cuidado no falar, nesse trato, né? Mostrar o que você está querendo de positivo para essa criança, a família, a primeira posição é de resistência. E comigo foi o contrário, né? Totalmente o contrário. Eu aceitava, eu entendia que tinha alguma coisa, mas eu não conseguia esse respaldo dos profissionais, tanto da educação quanto da saúde. Então, eu acho que a gente passa muito por isso em várias etapas. O Lucas, assim, ele também tem algumas questões com a alimentação, que eu tive bastante dificuldade com ele. Ele, até uns 3 anos de idade, ele comia de tudo que eu desse para ele. E muito bem. Aos poucos, ele foi excluindo alimentos, até que ele não comia quase mais nada. Né? E aí você fica com uma alimentação muito precária, restrita e que não proporciona nada de bom para a criança, porque você dá só um arroz e um feijão e uma proteína, um tipo de proteína, e de repente tem dia que nem aquela proteína a criança aceita, né? Como que vai ficar isso, né? Em questão nutricional também. E com o tempo ele foi ficando gordinho, né? Ele foi ficando, não digo obeso, né? Mas ele estava bem acima do peso dele. E foi uma questão muito difícil de lidar, porque eu levava na nutricionista e, assim, quando eu conversava, explicava o que ele tinha, né? E que isso também provocava algumas questões na parte da alimentação, porque o olfato e o paladar incomodavam ele por demais, né? E são questões que a maioria dos autistas apresentam, né? A questão da alimentação também é complicada, né? E, meu Deus, não tive respaldo nunca. Eu tinha que ouvir que eu era uma mãe relapsa, que eu estava dando barda e que ele não tinha nada não, e que era para obrigar e fazer ele comer. Não é assim. A criança, ela passa mal se você insistir com alguma coisa, com um cheiro próximo. Ele não pode até hoje sentir um cheiro de um limão, um vinagre numa salada, né? Cheiro de banana. São coisas que mexem com os sentidos deles de uma forma diferente, né, do que em nós. Até cheiro de fumaça, por exemplo. Às vezes ele fica, meu Deus, que cheiro de fumaça. E você fica, não tá. Tipo, 20 minutos, meia hora depois que você vai sentir. Parece que alguns dos sentidos deles são mais aguçados, né? Então tem que saber lidar. E é uma questão que às vezes até os profissionais da saúde, que muitas vezes lidam com essas questões, também têm dificuldades em estar lidando, né? Então, para a gente é um desafio bem grande mesmo. É que muitas vezes eles apresentam o chamado transtorno de processamento sensorial. Uhum. E aí envolve as questões dos sentidos, entendeu? Então, não tem nada a ver assim com a questão das papilas gustativas, não tem nada a ver com a questão da audição, mas tem a questão do sensorial. Exato. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que isso os desorganiza. Então, a questão do barulho, né, a questão dos graves e agudos, até da fala das pessoas, a questão da seletividade alimentar é por conta até mesmo da textura do alimento. Então, por exemplo, a Júlia por muitos anos só comia comidas pastosas. E aí o que acontece? Por um lado, nós assim não ficávamos tão preocupados pela questão nutricional, né? Apesar de muitos deles também apresentarem má absorção de nutrientes. Mas como ali no pastoso eu poderia colocar grãos, verduras, legumes, né? Enfim, todo um valor nutricional, mas muitas das crianças, e aí há uma condenação por parte da sociedade, porque tem criança, por exemplo, dentro do transtorno de espectro autista que só come Ruffles
né? Batata crocante, refrigerante. Mas quando a família se encontra numa situação onde a criança não come absolutamente nada, ela vai ofertar de tudo. E aí o que a criança comer, entre aspas, é lucro, porque ela está comendo. Então, acho que a grande charada aí é a falta de informação das pessoas, né? Quantas vezes eu me deparei assim, em situações com a Ana Júlia em vários ambientes, e as pessoas falam, nossa, mas ela não tem cara. Mas o autismo não tem cara, gente. Ela não é uma deficiência que tem questões físicas envolvidas. Claro que podem apresentar, né? Como muitos deles também são hipotônicos, têm um pouco mais de dificuldade de andar, né? A questão do tônus muscular. Mas não é isso que rege a questão do autismo, né? Então, falar que não tem cara não é síndrome de Down, né? Que tem um aspecto físico. Não é uma paralisia cerebral, que tem a questão motora, né? Então, a questão do transtorno do processamento sensorial, ele está associado ao transtorno de espectro autista na maioria dos meninos e meninas. Então, a questão do barulho, e aí é um grande enfrentamento, porque não há uma sensibilidade, pelo menos na nossa sociedade, quando, por exemplo, eu falo muito isso nas conversas, nos bate-papos que eu tenho com as escolas, porque acabo sendo convidada por ser mãe e professora, né? E vamos fazer uma festa da primavera, festa junina, que é algo já preconizado dentro do calendário escolar. Por que colocarmos algo com aquele número de decibéis que nem nós, né, que não estamos dentro do transtorno do espectro autista, não aguentamos? Aí o que acontece? São meninos e meninas que muitas vezes choram, não conseguem ficar no ambiente, ou se conseguem, aí desorganiza tanto que eles começam a apresentar outras características, se são os flappings, né, os giros de cabeça, ou esse movimento segurando, né, o ouvido para tentar tampar tudo aquilo e tentar se reorganizar ao mesmo tempo, né? A questão da alimentação, a questão do toque para eles é muito complicado. Então, é como se eles estivessem diante dessas situações sentindo dor, né? Para nós isso é comum, é corriqueiro, escutar barulho, né? Comer qualquer coisa, abraçar, beijar. Então, muita gente falou agora, principalmente nesse momento de pandemia, que vontade de abraçar, que vontade, né? Para os nossos filhos, isso pode ter sido que passou despercebido, entendeu? Para nós, não. Muita gente entrou em depressão, está com uma necessidade enorme de se abraçar, de beijar. Para eles, não. Só que essa situação que eles vivem dentro desse transtorno do processamento sensorial, que é o que desorganiza muitas vezes, né? Não é levado em conta. Não só nas escolas, né? A questão visual, falo muito isso nas escolas. Gente, vocês têm um menino, uma menina no transtorno de espectro autista, primeiro vamos ver as preferências que eles possuem, né? Em termos de personagens e tal. Mas assim, não podemos encher de informação as salas de aula, né? Eu sei, principalmente nós, professores, muitas vezes na educação infantil, nós gostamos de deixar, né, que nem os quartos, muitas vezes, dos filhos, né? Cheio de bichinho, colado isso, colado aquilo. Para esta criança, pode ocasionar uma desorganização muito séria. E daí, o professor, a direção da escola não entende porque a criança não quer ficar dentro da sala de aula. Tenta tirar essas informações, colocar uma ou outra que ela gosta, por exemplo, a criança da creche gosta de galinha pintadinha. Tá, não preciso pôr todos os personagens, né, lá do vídeo da galinha pintadinha, mas coloca a galinha, o pintinho amarelinho, vamos ver como ele vai. Uma decoração mais minimalista, assim, você fala. Sim, né? E ao mesmo tempo trabalhando as preferências, para conquistá-lo, fazer com que ele fique dentro da sala de aula, sem, né? E ao mesmo tempo tem uma outra questão que todo mundo fala, mas as crianças fazem barulho. As crianças, elas podem passar pela conscientização desde pequenas. A Ana Júlia entrou na Escola Matheus Mailasca em 2015 e desde o primeiro dia de aula foi feito, através dos professores, a conscientização dos pais e dos alunos. Quando ela estava no terceiro, no quarto ano, nem parecia uma sala de aula formada por crianças, porque não tinha aquela gritaria toda. Tinha momentos, claro, não deixaram de ser crianças, mas eles respeitavam
aceitavam essa condição da Ana Júlia também. Então ela convivia com eles, menos ainda que parecia que estava dentro do transtorno. Porque ela já conseguia sentar, ficar o tempo todo em sala de aula, não precisava sair toda hora para se reorganizar. Entendeu? As crianças entenderam. Então, são crianças que também vão se tornar adultos mais conscientes, mais com empatia, né? Mais exatamente o que eu ia conscientes. falar, é uma via de mão dupla, né? Porque sua filha está aprendendo com eles, mas em compensação eles estão se tornando seres humanos melhores também, por entender, ser inclusivos, né? Que é o que falta hoje nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Essa inclusão. Eu vejo dessa maneira, não tem essa inclusão, a pessoa para numa vaga aqui de deficiente, não tem respeito em alguém na fila com uma deficiência, a pessoa não tem deficiência nenhuma, mas vai naquele caixa que é preferencial. Ele não quer estar naquela posição, mas ele quer usar os benefícios daquela posição. É o que você está falando. Ela está nessa sala, ela está inclusa na sala, não está apenas enfeitando a sala, né? Eu vejo dessa maneira, essas crianças, elas vão crescer seres humanos melhores, seres humanos que vão entender a necessidade dessas outras crianças. Na verdade, o que falta hoje, né? Aliás, sempre faltou, são políticas públicas eficazes. Era nisso que eu queria chegar. A implantação de política pública, porque o que acontece? E eu vou direcionar para a nossa cidade, tá? Nós temos uma lei municipal, né? Que nós já tivemos que fazer uma revisão dela, porque ela era baseada no DSM-4, que é o Código de Doenças Mentais. Hoje nós já estamos no DSM-5, entendeu? Que daí é quando muda, né? Deixa de ser síndrome de Asperger e vira autismo leve, né? Que de leve a gente sabe que não é tão leve assim, mas em relação, né, ao autismo moderado e grave, ele é leve. Não, né? com certeza. E porque tem a questão da cognição, né? E tudo isso que precisa ser levado em consideração pelos profissionais da área da saúde. Mas, ao mesmo tempo, o que nós precisamos, né, fazer com que não só a lei municipal, né, mas fazer uma relação, né, uma interligação dos setores da nossa cidade. Por exemplo, a educação, a saúde, o transporte público tem que estar todos associados para trabalhar serviço social, né, assistência social. Porque muitas dessas famílias, num primeiro momento, vivem em situações, né, em condições que não conseguem arcar com um tratamento. Porque o tratamento de autismo é muito caro, né? Não adianta falar que as redes conveniadas aí fazem tratamento. Muitas vezes nós temos que judicializar. Né, entrar com ações, por quê? Porque não é simplesmente falar, eu preciso de um terapeuta ocupacional. Não é para trabalhar questões ocupacionais, simplesmente. É para trabalhar questões de reorganização neurofuncional, questões da questão sensorial, entendeu? Então, tem que ser especialistas. Não adianta ter só o diploma de terapeuta ocupacional, só o diploma de fonoaudiólogo. Ele precisa ter conhecimento, no nosso caso, de autismo, entendeu? Então, só que assim, nós ainda temos os nossos convênios médicos, mas uma boa parte, vamos dizer 70% da população que possui filhos com um transtorno de espectro autista, depende de quem? Do Sistema Único de Saúde. Então, já começa o impasse por aí, porque o diagnóstico muitas vezes vai acontecer, né, aos 8, 9, 10 anos de idade. Mas a Fran, por exemplo, acabou de falar, Sim, ela está no plano de saúde e só foi diagnosticado com 7 anos. Então, mas é isso. Quer Porque dizer, hoje tem 15 anos, né? Imagina na rede pública. Essa era uma das perguntas, você levantou duas coisas. Primeiro, a primeira pergunta era isso. Quem que auxilia hoje, se você não tiver um plano de saúde? Para quem que a pessoa que tem um filho com autismo, ela tem que correr? Ela vai no federal, no estadual ou no municipal? Quem que tem que ajudar essa mãe? Ela vai, que tipo de médico essa mãe tem que procurar? Ela vai pai? geralmente para o posto de saúde, que é a referência para essas famílias. Ela vai falar, você está procurando pelo em ovo. Se vocês que já tinham uma noção da criança, que já tinham uma noção de outras crianças, vocês chegam no médico e falam, meu filho é diferente das outras crianças por isso, e ele não acredita, como é que uma mãe simples, que não tem uma formação acadêmica igual vocês, nessa parte de ensino, pode falar para o médico assim, o meu filho tem você está entendendo onde que eu quero chegar? Não, eu entendi, mas Abel, aí o grande problema é que quando chega no posto de saúde, ele nem vai para um especialista, ele vai para um pediatra.
Então, muitas vezes, pode ser que ele nem fale da questão do pelo em ovo. Ele vai fazer o encaminhamento, muitas vezes. E esse encaminhamento, geralmente, vai para onde? Para uma policlínica, né? Até esta criança, e nós sabemos, até ela passar por isso, muitas vezes vai muito tempo, porque fica em fila de espera, até porque nós não temos, né, em nossa cidade, tantos neuropediatras e psiquiatras que atendem a rede pública. Já começa por aí, entendeu? Para fazer um diagnóstico bom, é que nem a Fran falou, às vezes vai, dependendo ainda do grau, vão 4, 5, 6 consultas. Não é isso que o SUS vai fazer, entendeu? Então, quando recebe esse diagnóstico, que às vezes demora e é tardio, a mãe fica com o CID na mão, né, com o diagnóstico, e aí ela não tem mais o que fazer, porque não é direcionado para as terapias. Nós não temos na nossa rede pública terapeutas para isso tudo. Não temos nem fonoaudiólogo na nossa cidade, então, por exemplo. O que uma mãe que descobriu que o filho tem autismo faz? Depois que, pronto, tem o meu diagnóstico, o que ela faz? Ela tem que pagar? Não tem jeito. Então, na verdade, é como a Erika estava falando, na rede pública tem todo esse desafio. Não, depois primeiro que você para diagnosticar. Isso. Aí, a hora que o diagnóstico sai, o que acontece? Muitas vezes a criança não tem no SUS os profissionais para atendê-la. É o que eu estava falando. Eu, que já trabalhei, né, nessa área muito próxima ao pessoal da saúde, eu sei que na nossa cidade, por exemplo, não tem todos os profissionais que as crianças precisariam, né? Por exemplo, um fonoaudiólogo. A gente tem fonoaudiólogo na educação, mas na saúde, para fazer atendimento, não se tem. Aí o que faziam eram estratégias coletivas com psicólogos, algumas rodas terapêuticas que eles falavam, mas eu não vou falar com muita propriedade também, porque eu não sou da área da saúde, eu falo daquilo que chegava até o meu conhecimento, né? Mas a gente não tem profissionais para atender. Aí vai na policlínica com o diagnóstico, como a Erika falou, com o CID, e que continuidade se dá para isso? Se a família tiver condições de correr atrás, de pagar, talvez ok, mas pela rede pública, infelizmente, hoje a gente não tem como garantir que essa criança seja atendida em suas necessidades. Então, daí eles vão para as associações. Exato. Né? Assim, vai para uma central de regulação, na DRS, né? Que é a Diretoria Regional de Saúde, e lá vão ser destinadas para as associações que são conveniadas. Isso, né? E que atuam como referência nesses casos. Só que o grande problema é que nós temos uma demanda reprimida e fila de espera. Entendeu? Então, não é uma coisa assim. E é isso que deixa muitos pais aflitos, porque, né, no meu caso e no caso dela, os nossos filhos estão tranquilos, medicados. Mas muitos meninos e meninas já quebraram a casa toda. Entendeu? Porque aí, né, a questão da desorganização sensorial é tão grande, né? A questão de que não está utilizando dos medicamentos controlados adequados, até porque muitas dessas famílias não têm dinheiro nem para comprar o remédio, porque esses remédios controlados não são baratos e nem sempre são distribuídos pela nossa rede, entendeu? Então, esse menino, essa menina fica dentro de casa. E nós já vimos casos na televisão de meninos e meninas que são acorrentados, né? Parece que a gente está fazendo um sensacionalismo aqui, mas não é mentira. Muitas crianças, né? E eu estou falando meninos e meninas porque são jovens, adultos, que estão dentro das suas casas, de alguma forma trancados, entendeu? Quebrando tudo, e eles não estão tendo essa assistência. Então, por quê? Porque passa pela fila de espera, às vezes a família fica cansada, são famílias muitas vezes com uma escolaridade mais baixa, que muitas vezes não tem esse conhecimento até de onde recorrer, entendeu? Porque quem é privilegiado? Nós, que temos aí o convênio, que temos o conhecimento de onde recorrer, mas mesmo assim a gente sofre. Sim. Porque até a gente conseguir, entendeu? A gente judicializa, entra com o juiz. Muitas vezes a gente tem que pagar depois a ação, porque a gente perde, entendeu? E não é barato pagar, né, uma ação perdida, entendeu? Então, agora, essas famílias que recebem muitas vezes um salário mínimo, como que elas vão pagar uma terapia? Que muitas vezes você paga 400, 500 reais ao mês. E daí ela vai deixar de pagar água, deixar de pagar energia elétrica, o aluguel, porque muitos vivem de aluguel, entendeu? Como que elas vão fazer? É praticamente meio salário mínimo, né? Eu vou fazer uma pergunta. Você tem plano de saúde e a Fran também.
Você tem mais gastos além do plano de saúde com sua filha? Tem. Você falou que você comprou o canabidiol, né? Sim. Você falou que é mais ou menos na faixa de R$300? Não, na Abrace vende a R$300, mas o meu, como tem toda uma composição e é solicitado que ser feito por um laboratório, porque também não é simplesmente comprar, não é algo que nem você compra na banca, fala, olha, me vê aí um canabidiol. Tem toda uma concentração destinada para o tratamento dela. Um vidro para durar 2 meses assim custa R$1.300, R$1.200. Mais de um salário mínimo. Entendeu? Só que fora as outras medicações. Nem todas as terapias ainda a gente conseguiu. A alimentação, porque ela usa ainda de dieta, por conta dessa questão das comorbidades, da questão do trato gastrointestinal, nem tudo pode ser consumido. Agora melhorou muito, mas teve uma época que era totalmente restrito. Então, ia mais um salário só da questão da alimentação, né? Dessa dieta, né? Enfim, um tratamento hoje adequado não custa menos que R$3.000. Meu Deus. Quer dizer Eu que também tem que ter tive 2 pais e uma bastante. mãe. Eu já tive bastante gastos também. Porque, por exemplo, se você pegar a terapia psicopedagógica que o meu filho faz hoje, nenhum convênio tem psicopedagogo. É uma profissão que nem é regulamentada aqui no nosso país, entendeu? Ela é extremamente necessária porque é o profissional que lida com todos os distúrbios, dificuldades de aprendizagem, e a gente não tem acesso, né? Então, se você quiser, você tem que pagar. Então, você também, Fran, além dos gastos do seu plano de saúde, você tem outros gastos com Lucas com relação Sim, hoje eu sei que tem alguns psiquiatras no nosso convênio, né? Que nós temos um convênio em comum aqui, né? Que atendem adequadamente as necessidades das crianças que têm deficiências, mas na época que eu precisei para o Lucas, especificamente, naquele momento eu não encontrei um profissional que poderia atendê-lo, né, a contento. Então eu paguei particular também. Então muitas vezes, mesmo que você tenha o convênio, nem sempre ele vai atender a sua necessidade, né? Mas para além disso tem outras questões, né, como a Érica bem trouxe, medicamentos que não são baratos. Dependendo da dosagem, né, do momento que seu filho se encontra, fazer uma adequação da dosagem aumenta demais o valor, né? A Ritalina, ela tem o barato, que vai aí a partir de R$60, barato em termos, né? É relativo, né? O valor é relativo. Mas se você pegar uma Ritalina que não é a de 10, você pegar a Ritalina de 30 miligramas, ainda mais uma LA, que tem a diferença entre a Ritalina comum e a LA, você vai pagar no mínimo R$350, uma caixinha por mês. O seu filho hoje usa algum medicamento? Hoje não mais. Tem aí cerca de 1 ano que a gente conseguiu suspender a medicação. Ele tomou muitos anos a Ritalina. Eu tentava, junto com a médica, né, estabelecer algumas estratégias e tentar ir tirando esse medicamento, mas não dava certo. Até que chegou agora um momento... Porque são várias questões, né? Não é, como a Érica estava falando, não são questões pontuais de um diagnóstico clínico ali. São questões sensoriais, vai muito além. Então, para lidar, às vezes, um medicamento, ele interfere em várias situações, né? Então, é bem complicado. Às vezes, você tira o medicamento, mas você tem que entrar com uma outra terapia para suprir alguma necessidade do seu filho, né? Então, é bem delicado. Você realmente precisa de uma equipe ali, né, te apoiando, te dando um suporte. Então, hoje não existe um órgão especializado, federal, municipal ou estadual, falar assim, pô, meu filho tem alguma coisa diferente, eu não sei, que nem vocês falaram. Meu filho não me olha no olho, meu filho não me responde mais, parece que não está me ouvindo. É uns sintomas que os pais, quando verem, já tem que procurar um médico. Sim, eles vão diretamente ao posto de saúde, entendeu? Não há um centro de referência, por exemplo, para a pessoa com autismo. Seria interessante. Há algumas cidades que tem. Santos, por exemplo, tem. Eu não lembro. Santos eu sei porque foi inaugurado recentemente. Mas tem ali uma equipe multidisciplinar que vai avaliar juntamente com o médico, que é quem vai laudar, entendeu? Então já começa no diagnóstico, não na terapia pós-diagnóstico. Ela começa antes, até com a estimulação precoce. Não precisa necessariamente só o CID, né? Não só o laudo. A estimulação ocorre antes mesmo de se ter um laudo fechado, porque daí não tem uma necessidade de se fechar com tanta rapidez, né? Acelerar o fechar desse laudo.
Ele pode até transcorrer um pouco mais de tempo para se observar se realmente essa criança está dentro, porque há muitos erros no diagnóstico, naquela ânsia de se fechar, tanto da família como parte do profissional. Então, se tem a estimulação precoce, não há uma necessidade de fechar de hoje para amanhã. Vai estimulando e vai observando, para depois, lá na frente, fazer o diagnóstico. Mas daí tem uma rede, entendeu? Que envolve educação, saúde, serviço social, porque o cuidador, né, quem cuida, também precisa de cuidado. E muitas vezes é visto só o paciente. E a família está ali se degladiando, porque muitas vezes... Porque a família acaba vivendo um luto quando ela recebe. Porque ela idealiza um filho. E ela vê que é um outro filho, né? Tem gente que demora para viver esse luto, tem gente que nem no meu caso, eu não tive nem tempo de viver luto, porque minha filha foi para UTI logo em seguida. Então, a nossa busca era para que a minha filha sobrevivesse, tivesse vida, independente do diagnóstico ou não. Mas muitas famílias, né, que já têm outras situações, elas demoram muito mais para assumir isso. Agora, se tem um serviço ali, né, de assistência social e psicólogos, todos trabalhando em prol dessa família, esta criança é ajudada porque esta família também é, né? Então, tudo isso falta. Se tiver uma rede de atendimento, né, que não é só cumpra-se a lei, né, ou cumpra-se a questão judicial, é fazer com que todas as pessoas envolvidas nesse contexto do autismo sejam atendidas de alguma forma, propiciando qualidade de vida para todo mundo e, consequentemente, isso para o paciente. É o que você está falando, né? A família também precisa do apoio, né? Não é só o paciente, né? Uma coisa que você estava falando, sabe o que eu percebi agora? Se você parar para ver, 90% das placas de deficiência, aquelas placas que tem nos mercados, não tem o cachecol colorido, que é o símbolo do autismo, né? As famílias que têm um autista, né, o filho ou alguém que esteja junto ali, eles têm direito à fila preferencial, entre outras coisas, né? Entre outros direitos e benefícios que os deficientes têm, que o autista também está contemplado. Mas se você não municipal. Tem, mas é engraçado, porque outro dia, todo lugar que eu vou, eu falo para minha esposa, né? Porque depois que eu aprendi, né? Eu falo para assim, olha que legal, não, olha lá, ó, pode ver, ó, não vou falar nome de mercados aqui, mas mercados grandes não tem o símbolo lá do cachecol colorido, que é o símbolo do autismo, né? Sim. Então, na verdade, é assim, há uma lei municipal, porque em algumas cidades eu vi que estava acontecendo e que foram aprovadas as leis. E eu conversei com o Dr. Hélio Brasileiro, que é nosso vereador, né? É a segundo mandato dele. Falei para ele, Dr. Hélio, por favor, vamos ver isso, porque muitas vezes essa questão das filas, do barulho, também os incomoda. Então, não é uma questão de que nós estamos utilizando da deficiência dos nossos filhos para passar na frente. Só que assim, por exemplo, está dentro de uma loja, daqui a pouco um cara vai fazer um anúncio. Aquele barulho do anúncio já incomoda. Ou muita gente no mesmo ambiente, né? A aglomeração para eles é complicado. Então, eu falei para ele, vamos fazer essa lei municipal e tal. E ele fez, foi aprovado, né? Ele criou o projeto de lei que foi aprovado e tal. O que falta hoje na cidade é uma questão fiscalizadora, porque a lei está aí. Muitas das nossas lojas, né, principalmente as grandes, né, tô falando lojas entre supermercados, lojas, né, galerias, enfim, elas possuem já. Outras não, mas porque não houve uma fiscalização que é passível de multa, entendeu? E é importante, porque aí muito mais fácil na nossa situação, quando nós precisamos levar nossos filhos, porque às vezes é inevitável. Por exemplo, meu marido trabalha em Itu, nem toda hora ele pode estar presente comigo para ficar em casa para eu ir resolver alguma situação, né? Mas numa situação dessas eu tenho que utilizar da questão do benefício do atendimento preferencial para que não gere possíveis surtos, desorganizações, tal. Mas eu acho que assim, aos pouquinhos a gente vem conseguindo isso. É que tudo aqui no Brasil é muito lento. Estamos engatinhando ainda, né? Se você começar a analisar,
o quanto tem aumentado o número de crianças com deficiência na escola. Nós que somos professoras falamos, nossa, mas cada ano tem mais. Mas é porque as pessoas também estão se abrindo para isso. Se você pegar aí 20, 30 anos atrás, se tivesse uma criança com deficiência na família, a família fazia o quê? Se fechava. Né? Essa criança não saía nem na rua. Não tinha, né? Essa questão da interação, da gente ter essa possibilidade de acolher também, não tinha. Né? Então, a nossa sociedade ainda está engatinhando nisso. Até a legislação, até a maneira das pessoas falarem, ainda está engatinhando. Porque, pode ver, todo mundo fala portador de necessidade especial. Não é, ninguém porta nada. Ninguém porta nada. Eu porto um RG se eu tiver. É uma condição. Então, é uma pessoa com deficiência. Ela é assim. Né? Então a gente tem que... Eles ficam pensando mais em como falar em vez de como agir. Então, né? Às vezes a pessoa quer ser tão correta politicamente, vamos dizer assim, né? E que acaba usando o termo errado. Mas assim, é uma questão que ainda é pouco divulgada, pouco disseminada na sociedade. A gente ainda tem muito a debater, muito a conversar sobre tudo isso, né? Precisa ter muito mais campanhas de iniciativa pública mesmo, né? Como a Érica estava falando, né? Eu acho que o poder público tem que abraçar um pouco mais essas questões, né? Em todos os sentidos. Se a gente ainda não tem nem no atendimento, que dirá nessa questão de concepção, né? Então, que nem vocês estavam falando. Se nenhuma esfera pública, né, que eu quero dizer municipal, federal, estadual, eles englobam as pessoas que têm o autismo. Eu vou ser sincero, acabei de pensar isso. Eu nunca vi uma pessoa mais velha com autismo. Uma mãe que tem um filho com autismo não fica preocupado quando você, se for, como é que a sua filha vai ficar? Você não pensa nisso, já que o governo não vai abraçar ela? Essa acho que é a maior preocupação nossa, principalmente nos casos dos nossos que são mais dependentes, né? Eu cito sempre essa frase, não vou falar o nome da pessoa, tá? Mas é um pai de uma pessoa com deficiência que fala assim: eu só quero ter 1 minuto a mais de vida que a minha filha. Tá? Por quê? Porque assim, eu tenho mais um filho, né? Que é mais novo que a Ju. Mas não acho que eu tenho que passar para ele, transferir essa responsabilidade para ele. Por isso que a gente fala até das residências assistidas. Elas têm que haver. A família se vai e muitas vezes o paciente está lá. E aí, como se acontecia antigamente, antes eles eram jogados nos hospitais psiquiátricos. Exato. Quando não, a própria família já colocava lá pela falta de conhecimento, pela falta de consciência e tudo mais. Mas hoje, muitas vezes vão para esses lugares porque não tem outro espaço. Não são todas as famílias que vão deixar uma herança e vão falar, bom, que essa herança seja revertida nisso. Entendeu? Não sei você, Fra, mas eu, por exemplo, já fui até atrás da FUNSERV para saber como eu faço quando eu for embora, porque se o ciclo natural ocorrer, vou primeiro que ela, se automaticamente ela torna-se aí beneficiária, né, do que hoje é o que eu recebo, né? Não precisa disso, eles falaram que isso, geralmente a família já notificada e acontece, porque falou que não tem um papel, uma notificação jurídica que você possa fazer hoje para antecipar, não existe, entendeu? Ela não tem validade. É um assunto tão chato que você ainda tem que pensar. Mas, além claro, de todos os problemas, sim. você tem que pensar ainda mais quando eu me for. Agora a gente luta pelas residências assistidas, que, por exemplo, se essas residências acontecessem e fossem de direito de todos eles continuariam tendo aí até mesmo os profissionais na área da saúde para assistência, porque não é porque eu morri que vai deixar de ter terapia, que vai deixar de ter estimulação. A estimulação ocorre ao longo da vida, não deixam de ter, porque o autismo hoje, não posso dizer amanhã porque a gente não sabe, os estudos vêm ocorrendo, né? A ciência, a medicina, cada dia ela se evolui, ela se amplia. Mas assim, hoje ela não tem cura. O autismo não tem cura. Então não adianta falar assim, amanhã ele vai tomar um remédio como um passe de mágica. Não, ele vai falar, papai e mamãe, vai para a escola, vai estudar, vai tirar nota 10, vai estudar, vai fazer faculdade. Não é assim. É claro que o que eu falei, a gente está trabalhando para maior qualidade de vida que ela possa ter. Principalmente trabalhar as questões de vida diária. Que para nós isso é muito comum, ir ao banheiro, tomar um banho, comer sozinho, mas para eles não, nem sempre é.
Entendeu? Então, eu não estou preocupada se a minha filha vai ser uma engenheira, se ela vai ser advogada. A minha preocupação hoje é ela ir ao banheiro sozinha, ela aprender a tomar banho, entendeu? Que certamente não é o caso do Lucas, mas é o caso da Ana Júlia, entendeu? Então, a gente tem que se preocupar com essas questões. Agora, a Ana Júlia, o Lucas, eles são filhos desta terra. Eles são filhos dessa cidade. Não dá para simplesmente... Porque fala assim, vivem à margem da sociedade as pessoas que têm uma renda mínima. Mas os nossos filhos também vivem a partir do momento que eles não são assistidos. A partir do momento que eles vivem na invisibilidade. Entendeu? Porque se não sou eu correr, se não é a Fran correr, entendeu? O governo não vai correr. Na maioria das vezes. É o que a gente vê as famílias em situação de vulnerabilidade social. Por quê? Né? E daí fala, nossa, essa criança está sendo negligenciada. Mas será que de fato o serviço social foi verificar em que condições essa família vive? Se ela tem como medicar esse menino, que muitas vezes é um remédio que custa R$300, mas ele não vai pegar R$300 o remédio, ele vai pagar do aluguel, porque eles precisam de moradia, eles precisam de um teto para viver. Entendeu? Então, a política pública está muito aquém daquilo que a gente realmente necessita. E eu não estou falando do meu, nem do dela, que nós ainda temos as condições. Nós estamos falando daqueles que realmente vivem em condições mínimas de dignidade humana. É interessante, sabe? Você falou essa frase aí que o rapaz falou, me deixou muito triste. Como é que você falou? Eu queria viver 1 minuto a mais que meu filho, é muito triste, né? Eu tenho um amigo que vive essa situação. Não preciso citar quem é, né? Mas ele fala assim que é muito duro você ter que pedir para Deus para que o seu filho vá antes de você. É muito parecido com o que ela trouxe, né? Então é duro. Ele falou assim, porque você... É como a Érica já trouxe, você idealiza um filho, né? E quando o filho não vem daquele jeito que você esperava, você tem que lidar com tantas questões, já é tão desgastante, você se desdobra, você renuncia a tanta coisa, que a esposa desse meu amigo, ela simplesmente se dedica somente a cuidar da filha deles, né? E é um amor incondicional, mas é justo até que ponto, né? Quem cuida de quem está cuidando, né? Então, essa questão que a Érica trouxe. É muito complicado. A gente está só engatinhando ainda. Com certeza. Será que a visibilidade ajuda ou não? Então, o que eu ia falar, que nem ele está falando, ele tocou no ponto de visibilidade. Exatamente o que eu ia falar. Eu acho que é o que está faltando, sabia? Não, isso só. A televisão e os seriados mostram sempre assim, eles romantizam demais o autismo. Todo autista é gênio, todo autista consegue dar a volta por cima, que nem esse que está em alta agora, com o Dr. Shaw Murphy. Como é que é o nome do seriado? The Good Doctor. The Good Doctor. O Bom Doutor está estourando. Hoje é um seriado que está estourando. Todo mundo assim, nossa, o autismo é desse jeito, o autismo é desse jeito. Ele só não consegue socializar. Não, mas agora ele está socializando, conforme vão passando as temporadas, o autismo dele parece que está até regredindo. Eu acho que é um romantismo, talvez, que não é a realidade que vocês estão vivendo. Acaba distorcendo, né? Eu sempre falei assim, nossa, que legal, né? Um autista, assim. Mas ali não é a realidade do autista. Não. A grande realidade é o que vocês duas estão falando aqui agora. Mas é igual o meu filho, Asperger, por exemplo. O que sempre trazem como referência? Einstein. Messi, que é um jogador, né, excelente, mas, poxa, eles tiveram a realidade deles. Mas, assim... Toda criança, toda pessoa que tem Asperger, toda criança, toda pessoa que tem autismo é daquele jeito? É a mesma característica? Claro que não, né? Então, é como você disse, acaba romantizando e passando uma ideia totalmente distorcida do que é na realidade, né? Nós temos níveis aí, graus de autismo, né? Leve, moderado, grave, né? Nós temos os autistas que se mutilam, se agridem pessoas da família. Então, como lidar com tudo isso? Será que todo mundo vai ter uma carreira de sucesso como o Messi? Eu posso esperar tudo do meu filho? Que ele vai ter uma formação acadêmica? Ou eu estou lutando ali para ele ter um mínimo de dignidade, de sobrevivência, de ter um mínimo de qualidade de vida, porque ele tem comorbidades e por aí vai. Isso não é trazido, né? Isso não é refletido. Exatamente. Né? Então falta mostrar a realidade, então, basicamente. Hoje a gente está trazendo a realidade aqui. Mostra de duas mães é. que estão passando aqui, passam por isso. Uma
mais leve, teoricamente, né? Porque não é leve. Né? Se Relativamente. você tomar um tiro de 38 e um tiro de 40, não vai fazer diferença. Vai doer da mesma maneira. Eu aposto que para Fran foi triste quando ela teve o diagnóstico, assim como foi para você. É claro que para ela foi uma alegria quando o filho dela começou a falar, que o filho dela e a sua já foi perdendo essa habilidade de falar, que nem você falou pra gente. Mas o sentimento, a tristeza não importa. A minha filha furar o pé com uma ferpa de madeira, eu fico chateado. Não importa se ela não pisou no prego, porque a outra mãe, o filho pisou no prego. É triste pro pai e pra mãe da mesma maneira. A gente vê... Nossa, minha filha fica tipo assim... sei lá, tem com ânsia, ou tem dor de estômago, putz, me dá um negócio em mim, assim, que eu fico chateado. Eu fico chateado por ver ela doente, porque eu não ligo. Se eu fico, eu não ligo. Eu fico lá, durmo, tomo remédio, vou no hospital, mas quando é minha filha, quando é o meu filho que tem qualquer coisa, a minha filha fica com dor de cabeça, ela chega falando assim, pai, eu tô com dor de cabeça, já começa a vir na minha cabeça, ai meu Deus do céu. Sabe, eu começo... Porque na minha vida hoje, primeiro é a Sara e o Yuri. Depois vem a minha esposa, a minha mãe e eu. Eu tô sendo sincero. Para mim, a minha prioridade de vida são meus dois filhos. Sempre. Você tá entendendo? E para vocês que nem... Vou falar uma coisa que eu tô sentindo. O seu filho, por exemplo, daqui a pouco ele vai ficar mais velho. E ele vai ver, ou não sei se ele já está vendo, fala assim, mas mãe, minha filha e meu filho tem muito desse problema, você dá muita atenção pro Yuri. A Sara fica assim, mas você só dá atenção pro Yuri. Porque é o Yuri que deita lá com você de vez em quando, porque é o Yuri que você pega no colo. Se bem que é difícil pegar uma menina de quase 45 quilos no colo, mas ela tem esse ciúme. O seu filho não tem esse problema de ter um ciúme com a sua filha? Ou ele entende já toda essa situação? Então, na verdade... Eu nem ia citar tanto o Luiz aqui, mas o Luiz tem transtorno de déficit de atenção, né? Só que ao mesmo tempo que o QI dele é muito elevado para a idade, né? Então, e também tem transtorno no processamento sensorial. Ele só não está dentro do espectro autista, até porque foi a doutora Cláudia mesmo que falou, não está. Mas ele também passa por várias terapias. Então, nós temos um cuidado com os dois, quase que na mesma proporção. Claro, dela tem aspectos de saúde aí mais elevados, né? Mas claro que já houve questionamentos por parte dele. Mas por que a Juju, né? Porque ele chama de Juju. Por que a Juju vai fazer isso? Aí a gente explica e tal. Mas eu percebo que ele, por ter crescido nesse ambiente, ele tem um cuidado excessivo com ela, que tem hora que a gente até tem que colocar para ele assim, viu, você não é o adulto da casa, né? Porque se deixar ele quer fazer o cuidado. Eu falo, não, quantos você é anos criança. ele tá? Luiz vai fazer 9 esse ano. Então a gente tem o cuidado de explicar para ele que ele pode estar conosco, participar de todo, né? Mas ele não precisa deixar a infância dele para cuidar da Ju, porque esse é o meu papel. E ele gosta de cuidar dela? Ama demais, né? Tanto que ontem, né, eu lancei um livro em 2016, né, Princesa Juju, uma princesa um pouco diferente. Que fala um pouco da que editora que a gente encontra, depois a gente coloca na nossa página. Então, tá na Para Todos, mas na verdade eu fiz a venda autônoma. Não ficou mas lá. Tem não, eu vou ter que... O digital? Não. Não tem? Mas eu vou ter que reeditar, né? Porque já foram feitas 2 edições, vai ter que ir para a terceira, pela demanda, pelos pedidos, né? E ele no colégio ontem, porque o colégio que ele estuda, as provas estão tendo que ser presenciais. Então ele teve que ir, porque nós estamos nos resguardando o máximo que a gente pode, né? Principalmente o fato da Ju ser do grupo de risco, eu também, né? Inclusive eu te convidei, você falou só ia que era por causa desse assunto, né? Era, porque... senão eu não iria. Você falou. De verdade. E aí, a professora, que eu a conheço já, trabalhando na rede também, e ele está no colégio privado. Mas daí ela leu o livro e ele fez questão de explicar o livro para os colegas. Entendeu? Então, isso... o comove muito, ele tem essa coisa do conscientizar, é dele, nasceu com ele, não foi uma coisa que a gente, não, olha, você tem que saber sobre autismo, você tem que falar para as pessoas, não, é uma coisa dele. Então, para nós, isso é tranquilo nesse sentido, porque ele entende que em algumas situações a Ana Júlia vai requerer mais do que ele, mas a gente sempre está ali
tentando fazer todo esse trabalho em conjunto para que ele nunca se sinta em segundo plano, né? Que eles são os nossos primeiros planos, tanto ele como ela. Você acabou de colocar outra situação, né? Você quer dizer que você tem um outro filho com outras necessidades, com outros... É complicado, né? Fran, que nem eu estava falando com a Fran, né? Poxa, o Lucas... Se não fosse aquele aniversário, para mim, pro resto da vida, o Lucas não ia ter nenhum problema, né? Não teria percebido. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Ou o Lucas já falou para você, mãe, sofri preconceito na escola? Já, eu com ele, né, nunca tive nenhuma situação assim... Tem que ter coragem para falar na sua frente. Embaraçosa. Mas eu fiquei sabendo bem depois de uma situação. E não foi ele que me contou. Porque o Lucas, hoje ele superou, mas ele tinha muitos flaps, que são os movimentos repetitivos, né? Então, ele saía para o intervalo na escola, ele ficava andando de um lado para o outro. E, às vezes, até falando um pouco sozinho, assim, mentalizando, organizando as ideias dele, andando para um lado e para o outro. E teve um amigo que chegou nele, bateu na costa dele e falou assim, viu, a hora que você achar o caminho, você me chama. Falou alguma coisa assim, tirou um sarro. E na escola dele, eles não permitem de forma alguma. Eles são, assim, simplesmente irredutíveis. Não permitem mesmo que tenha desrespeito de qualquer forma. Isso foi considerado um bullying, né? Nossa, esse aluno, eu fiquei sabendo que levou até suspensão por causa dessa atitude. Chamaram os pais desse menino, conversaram com os pais do menino do porquê, né? E eu não fiquei sabendo. Ninguém me avisou. O Lucas não comentou, e depois um dia, numa reunião, vieram me contar. E eu fiquei assim até em choque, né? Mas achei bacana a escola ter essa atitude de defender, né? De não permitir essas situações. Eles não permitem de forma alguma, né? E com certeza o Lucas sempre foi muito atendido em todas as questões na escola, né? Tanto individualmente quanto trabalhando a turma como um todo, porque hoje ele é mais tranquilo, mas não foi sempre assim, ele se incomodava, né? O ambiente tem que estar muito calmo. Qualquer barulho para ele era assim insuportável. Então ele tinha reações às vezes até agressivas com os colegas, não de chegar numa agressão física, mas ele ficava irritado, né? Então ele brigava com o colega, porque para ele é tudo de uma forma muito metódica. Eu vou para a escola para estudar. Ponto. Se o colega está brincando na sala de aula, ele não admite, né? Então acabavam gerando alguns atritos ali. Mas sempre souberam mediar bem essas situações. E você, Érica, você já sofreu algum preconceito? A sua filha na escola, você já ficou sabendo que ela sofreu algum preconceito? Na escola, não. Né? Porque eu tive a sorte, sei lá, dela participar de 2 escolas que abraçaram, né? Os profissionais atuaram e atuam de forma muito significativa e, além do todo, com carinho e com cuidado, além das questões pedagógicas. Porém, antes do diagnóstico, né, ela tinha 2 anos, eu trabalhava como coordenadora pedagógica na Fundação Casa. E nós tínhamos uma proposta de trabalho que era fazer a ressocialização dos meninos autores de ato infracional. E nós conseguimos levá-los ao Teatro do SESI, ia ter uma peça que era dentro de o contexto era algo sobre gênero literário, que também estava sendo estudado lá dentro da Fundação Casa pelos professores de língua portuguesa. E eu fui com ela no dia. Foi eu, ela e o Ricardo, os seguranças e os meninos. Os meninos, tranquilamente, mexiam com ela e tal. A gente nem tinha um diagnóstico ainda. E aí, ela, até hoje, ela sonoriza muito, né? Ela faz... e fica nesse, né? Aí veio uma funcionária do SESI, do teatro, e falou para nós que ela tinha que parar com isso, né? Até então, nós falamos, olha, a gente tenta, mas ela é bebê, porque ela tinha nem 2 anos naquela época, né? Porque foi... ela era pequenininha. E aí, na sequência, veio um funcionário e falou, olha, se ela não parar, nós vamos ter que convidá-los a se retirar. E na terceira vez, nós fomos convidados a nos retirar.
Eu tive que conversar com os funcionários que trabalhavam na Fundação Isso Casa. é um absurdo, né? Pedi desculpa para eles e falei, olha, eu preciso levar minha filha embora. Vocês fazem aí, né, toda a escolta dos meninos e os levam para casa assim que acabar o teatro. Eu também não podia simplesmente falar, olha, acabou para mim, acabou para vocês, né? Outras situações foram poucas, mas assim, um pouco pontuais. Uma delas foi, a Ana Júlia tem uma coisa, um hiperfoco em fitas, alças, né? E ela gosta de bolsas. E aí ela puxou de uma moça como se estivesse assaltando mesmo, sabe? Assim, quem vê a primeira ação. Mas ela era pequenininha. A mulher ficou muito brava conosco, né? Ela deixou assim muito de que nós éramos assim, que nós não estava ensinando ela, né? Que nós estávamos faltou criando... um pouco de empatia dela, né? Mas enfim, né? E outras situações foram tão assim relevantes, porque o que acontece daí em situações, e ela roubava muito jornal de dentro dos carrinhos do supermercado, ela adorava. Só que daí nessas pessoas nós fomos muito bem acolhidas. Então a gente pedia desculpa, devolvia o jornal, muitas vezes as pessoas, não, deixa ela pegar. E aí eu explicava o que era o autismo. Quantas pessoas nós informamos, nós conscientizamos, que pegaram até os nossos contatos. As pessoas são muito ignorantes nesse assunto, né? Então, teve muita coisa que você trouxe, a Fran trouxe hoje, que eu não sabia de nada. Então, e aí uma outra situação também, eu tive um aluno nesse ano passado, né? Ele foi meu aluno em 2015, e ele me pediu a mim e ao Ricardo para sermos os padrinhos de batizado dele. E nós fomos numa igreja, né? Num dia lá e tal, e aí uma menininha, e aí a gente percebe o quanto os adultos, né, são primordiais nisso. Porque que aconteceu? A menininha viu a Ju lá, e com a fitinha, né, que ela adora fazer esse movimento, falou assim, minha mãe falou que ela é doente, tá? Virou assim e falou, minha mãe falou que ela é doente, tá? Falou pra mim. Falei, fala pra sua mãe que ela não é doente, né, que ela está no TEA, transtorno do espectro autista. Eu vi que a mãe ficou vermelha na hora e tal, mas assim... Mas eu acho que é um resumo que a mãe tenta dar para a criança, não deixa aquela criança, não bata naquela criança, porque não dá para você falar tudo para a criança. Então, não, assim, mas na verdade nem era isso. A menina e a família estavam incomodados com o barulho. Ah, tá, entendi. Porque não tinha nem como a Ju nem chegar próximo da menina, entendeu? Porque havia um banco de madeira maciço que separava. Mas assim, a Ju fazia o barulho e eles olhavam para trás o tempo todo, né? Falta aí conscientização, nós não ficamos bravos, entendeu? Só falei, fala para sua mãe que ela tá no transtorno do espectro autista, que ela é autista, tá? Que isso não é doença, não pega. Eu sei que a mãe ficou vermelha, tá? Mas a gente não falou bravo. Até mas porque... você fala para a mãe entender também, né? Você falou para a mãe ouvir. Para dar uma escutada. Exatamente. Até porque, assim, eu posso levar numa boa, mas eu conheço muitas mães que vão fazer um enfrentamento. Ah, sim. Porque também não tem aí uma questão emocional resolvida para tudo isso. E aí, imagina, no meio de uma igreja, você vai fazer tudo isso, entendeu? Ou em qualquer outro lugar, né? Porque o povo hoje, não sei se devido à política que nós estamos vivendo, adora um barraco, né? Porque se os nossos representantes podem falar o que querem e agir como querem, as pessoas que estão aqui embaixo, né, o povo, também reproduzem. Mas sabe o que eu acho que faltou? É que nem você estava falando. As crianças que convivem com a sua filha jamais vão fazer isso. Porque são crianças que já estão vendo como o mundo funciona. Diferente dessa outra menina que provavelmente que deve estudar numa escola que não tem nenhum deficiente na sala dela, então ela não teve essa aula. Talvez eu penso assim, isso faz muito tempo, eu sempre pensei nisso. Falta uma aula de civilidade para as crianças, assim. Tem várias coisas que as crianças não sabem, que em outros países, por exemplo, eu sei que tem outros países que ensinam como uma criança atravessar uma faixa de pedestres. Não é ensinado. Por exemplo, se as pessoas não sabem pegar um elevador, as pessoas elas apertam para baixo quando elas querem subir, elas perdem para cima quando elas querem descer. As pessoas não sabem pegar um elevador. Como que a gente vai querer educação das pessoas? As pessoas não sabem pegar um elevador, que é a coisa mais simples. Tem um desenho assim, ó. Se você quer subir, você aperta para cima. Aí a pessoa está no quarto andar, ela quer subir, ela aperta para baixo, ela desce até o primeiro, atrapalha todo mundo que quer subir e depois ela desce no quinto andar, no sexto andar que ela quer descer.
Mas é que eu estou falando. Pode parecer um exemplo bobo, mas é um exemplo sincero. É real. É um exemplo simples e real. As pessoas não sabem conviver com outras pessoas. Isso é convívio. Se você desceu, você está atrapalhando todo mundo que vai descer porque você quer subir. Às vezes uma pessoa a menos vai poder entrar. E na hora de subir, uma pessoa a mais podia subir. Você está entendendo? É uma coisa tão boba, mas é que nem dar seta em Sorocaba. Muitas pessoas simplesmente não dão seta em Sorocaba. A gente já é um meme nacional. Existe um meme nacional que em Sorocaba não se dá seta. Porque realmente as pessoas não dão seta. Se as pessoas não... Se você não der seta e virar à direita, você pega um motoqueiro aqui na cidade. Por isso que a gente tem tanto acidente. SAMU correndo para todo lado. É o que eu tô falando. São duas coisas simples. Dar seta e saber pegar um elevador. É simples. As pessoas não sabem. Imagina você escutar uma criança falando as pessoas não têm maturidade para isso. Eu acho que é o que eu tô falando. Falta uma aula de civilidade. Tem que colocar, não sei se seria esse nome, mas é isso que eu queria. As pessoas têm que saber como se portar em ambientes com uma criança deficiente, com um adulto deficiente. Às vezes a pessoa até entende uma criança deficiente, mas um adulto ela não aceita. Você está entendendo? Já imaginou um adulto batendo um chocalho? Por exemplo, assim, porque nem você falou. Às vezes a criança, ela que tem o autismo, a primeira criança que eu vi com autismo, eu acho que eu já tinha uns 12, 13 anos, eu nunca tinha visto. A criança entrou eu lembro até hoje, para você ter uma ideia. Eu tinha pego um ônibus para ir para a escola, e eu vi a criança entrando com a mãe, uma fita numa mão e um pandeiro na outra mão, assim. E ela tinha o rosto meio inteiro, a cara roxa, assim. A metade da cara dela era roxa e a metade não era. Aí a mãe foi falando porque as pessoas... Porque não era comum, vou ser sincero, eu nunca tinha visto na escola, nunca tinha visto em lugar nenhum. Daí a mãe, aí deu para perceber, a mãe falando com outra pessoa que perguntou. Eu acho que no parto... o cordão umbilical enforcou a criança e deu algum tipo de problema. Faltou oxigenação. Faltou oxigênio. E eles falaram, tipo assim, ela falou ali para simplificar autismo. Talvez não seja autismo, talvez até seja uma parte, aquele como da deficiência cerebral, né? Uma paralisia que se assemelha aos sintomas do autismo. Porque a criança, ela não olhava pra gente, tipo assim, parecia que ela queria olhar, mas ela fazia assim, sabe? E ela ficava com o pandeirinho batendinho e com uma fitinha fazendo só aquilo ali. E daí, eu lembro que até quando eu cheguei na escola, eu perguntei para a professora. Daí eles falaram assim, não, o autista, a diferença é que eles acham que tem um mundo paralelo. Tipo assim, não mitologicamente. O que eu quero dizer é que eles não conseguem ver você como pessoa. Eles conseguem ver só os objetos nesse nível que ela estava falando. Claro que para uma professora simplificar para uma criança o que ele estava vendo, né? Claro que não é isso, mas foi interessante isso a professora tentando me explicar o que era o autismo naquela época, né? Que a gente está falando de uma coisa de mais de 26 anos atrás, 22 anos atrás. Era que nem a gente está falando. Hoje já tem pouco conhecimento do autismo. Muita coisa que você trouxe não sabia. E imagine as pessoas que... Porque, vou ser bem sincero, eu sou uma pessoa informada, né? Eu leio... Eu vejo jornal. Imagina as outras pessoas que não fazem nada disso. A pessoa... E é o que eu estou falando. Simplesmente falta essa parte de educação, civilidade e também a empatia, né? Faltou empatia dessa mãe, dessa criança. A minha filha, outro dia eu vi ela brincando com uma criança deficiente. Nossa, achei a coisa mais bonita. Tipo assim, eles não ligam, né? Quando eles estão pequenos, eles não têm preconceito nenhum. Eles não na verdade, nem saber, não eles nem percebem diferenças, Isabel. A criança não enxerga a diferença entre mim, você e uma pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência, assim, não visível, vamos dizer assim, uma deficiência que não seja física. Eles enxergam iguais. Então, somos nós adultos que vamos ensinando essas diferenças para as crianças. Então, a forma como isso é ensinado para a criança é que vai fazer toda a diferença, né? Eu achei interessante um vídeo que ele, de tempos em tempos, ele volta no WhatsApp, né, como uma corrente. Montaram 2 ambientes exatamente idênticos, esse vídeo, né? Exatamente idênticos, com muitos brinquedos, e em um deles uma criança com síndrome de Down. As crianças muito pequenas iam aonde? Uma vazia, né? Era uma vazia, um ambiente, os 2 idênticos, um com uma criança com Down e outro só o ambiente. As crianças pequenas se dirigiam até onde estava a outra criança. Para brincar com a outra, né? Por quê? Não enxerga a diferença e eu quero brincar, eu quero ter companhia, eu quero interagir, é muito mais divertido. Já as crianças maiores, o que faziam? Se dirigiam, olhavam bem, ficavam meio assim chateadas e iam para o ambiente que estava vazio. E deixava aquela outra criança de lado. Por quê? Porque elas já enxergam a diferença como algo ruim.
Então, isso, a criança não aprendeu sozinha. Fomos nós que passamos, né? Então, a nossa postura, né, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto sociedade em geral, é que vai definir como a sociedade vai caminhar ao longo dos anos. Então, tem que ser tomado como uma questão pública, sim, porque isso com certeza vai impactar nas próximas gerações, né? Então, é na escola, a escola é um dos ambientes mais propícios para que essa convivência, né, aconteça. É convivendo que eu vou aprender a lidar com essas diferenças, né? A respeitar as diferenças. Então, é isso. Legal. A gente vai partir para o encerramento. Xisto, você quer fazer as suas considerações da nossa conversa? Eu queria dizer primeiramente que eu aprendi muito hoje aqui. Muito mesmo. Na minha concepção era totalmente diferente, assim. Eu não sabia, por exemplo, do gatilho que você comentou. Eu não sabia que... depois de um determinado momento da vida, algo pode despertar esse espectro que fala, né? Isso. Eu não sabia disso, então foi um aprendizado muito grande para mim hoje à noite, muito grande mesmo. Saí daqui mais sábio, né? E na minha opinião, eu acho que falta realmente política pública, uma visibilidade, entre aspas, aí tipo assim, uma campanha como foi feito com o Outubro Amarelo, Novembro Azul, essas coisas assim, algo nesse sentido, que onde você passa e você olha, tem tal questão, vamos pensar sobre. Pelo menos naquele mês a pessoa está vendo aquela questão, né? Porque ninguém liga para o suicídio, né? Se não me engano, no Japão tem muitas mortes por suicídio, mas aí você faz um mês, lembra do suicídio. Mas não precisa, tipo assim, pelo menos ser um mês, não precisa, eu quero dizer assim, eu entendi. Uma campanha a nível nacional que envolva a parte privada, que envolva o governo, que envolva todas as esferas, que a pessoa esteja, onde ela esteja, sempre tem uma lembrança, olha, tem tal questão. E aí você consegue aos poucos conscientizar todo mundo, né? Então, hoje, ao meu ver, né, hoje a gente tem um grande padrinho, né, do autismo, né, que é o Marcos Mignon, né? Ele posta, não sei se você deve acompanhar. Sim, ele, né? Acompanho. Ele posta muitos vídeos do filho dele. Uhum. O filho dele tem mais alguma coisa além do autismo, não tem? Porque ele tem uma feição diferenciada, né? Se você parar para perceber. Mas é um menino extremamente feliz. Você vê como o Marcos Mignon cuida daquele menino ali. Eu fico impressionado. Eu me emociono assim, toda vez. Eu na pandemia direto estava assistindo os vídeos. Direto eu estava assistindo os vídeos do Marcos Mignon com o filho dele, com a família dele, o filho dele cantando em inglês, o filho dele brincando. Você vê o amor com os outros, que o Marcos Mignon mostra que a família dele tem com o menino, todo o cuidado que ele presta para esse menino. O menino já deve ter o quê? Ele deve ser até mais velho que o seu filho, né? Acredito que sim. Deve ter o quê? Mas não deve ser muito mais velho, não. 17, 18 anos no máximo, se tiver. Por aí. Mas você vê assim, mesmo ele passa por dificuldades, né? Claro. Mesmo o Marcos Mignon, que é um cara, vamos falar assim, rico, passa por dificuldades. Que nem o Xisto estava falando aqui. Hoje eu saio daqui e todo mundo que estiver ouvindo o nosso podcast, talvez vendo o nosso podcast, nosso podcast, né? Leva um pouquinho, né? Desde o primeiro dia eu falei para o Xisto, o nosso podcast, ou podcast, eu quero fazer isso. Eu falei para você no primeiro dia, né? A gente queria trazer histórias reais. Aqui não é só trazer... é claro que a gente fala sobre outros assuntos. Assuntos de filmes, seriados, jogos, entre outros tantos assuntos. Mas a gente tem que ter o nosso momento de trazer a realidade das coisas que acontecem. Que nem você trouxe muitas coisas legais, Érica. Legais que eu quero dizer, informativas. Para as pessoas terem menos preconceito sobre esse assunto e as mães que talvez estejam percebendo algum diferencial nos filhos, depois de ouvir o que vocês falaram, talvez elas possam falar assim, talvez eu tenha que partir para um médico, talvez eu tenha que levar já meu filho fazer uma consulta, pelo menos levar num pediatra, ver se de repente está acontecendo alguma coisa que Ou ensinar meu filho, né? O quê? Ensinar meus filhos também. Ensinar o respeito para os meus filhos. Claro, muitos assuntos que você trouxe, mas o que eu estou falando mais na parte desse diagnóstico, porque talvez um diagnóstico mais cedo você consiga fazer uma interação melhor com a criança e talvez ela não passe por algumas dificuldades que a sua passou ou que o da Fran passou. Eu saio daqui, acho que talvez até um ser humano melhor por ter ouvido o que vocês falaram. E eu saio daqui triste pela frase que você falou, daquele pai. Eu fiquei triste, realmente eu fiquei triste com a frase que você falou. Eu espero que isso não aconteça comigo, mas é muito triste.
Fran, você quer falar suas considerações sobre a nossa Olha, conversa? eu só quero agradecer, né, a oportunidade, porque eu partilhei a minha experiência, né? E como você disse, quantas pessoas de repente não podem estar sendo alertadas, ajudadas, né, de uma maneira indireta, só com o nosso depoimento aqui. E não só as pessoas que estão passando por alguma dificuldade com um filho, com algum parente, mas aquelas que convivem com pessoas que têm alguma deficiência, quem sabe mude um pouquinho esse olhar, sensibilize, né? Que a pessoa tenha um pouco de empatia também para entender que as diferenças existem, que só nos enriquece, né? Que todo mundo tem um pouquinho para ensinar. O Lucas me ensinou muito, com certeza a Ana ensinou muito para muita gente, né? Então, é isso. A gente está aqui para conviver, para compartilhar e crescermos juntos. Érica? O Xisto falou da questão da conscientização, né, da questão do autismo. Nós temos aí o dia 2 de abril, que é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Né? É um dia, não é o mês, né? Mas é um dia onde se pede principalmente para que as pessoas vistam azul, porque é uma menina a cada 4 meninos hoje, né, que são diagnosticados com autismo. Então, em meninas é mais difícil. Então, o número maior é em meninos. 80% é meninos, basicamente. Sim. Né? Exato. E a cor azul também, além de tudo, é uma cor mais suave, mais clean, né, que todo mundo se sente muito à vontade. Então, se pede nesse dia, né, é que nós estamos na pandemia, mas geralmente, e mais por iniciativa dos pais, não das esferas do governo, há muitas ações que ocorrem, né, nesse dia 2 de abril, né, de conscientização, de apresentações, enfim, muitas coisas ocorrem nesse dia. Então, assim, proponho até a quem está nos ouvindo, né, e a vocês que fazem toda essa, né, conscientização, né, por meio das mídias sociais, que a gente possa pensar nesse dia 4 como um dia de conscientização de fato. Nem que seja fazendo uma fala pequena, algo que possa ser lembrado, visto que a gente não pode ter eventos de forma presencial, mas que a data possa ser lembrada. Né? Mas nós podemos ampliar, devemos ampliar essa conscientização ao longo do ano. Que é uma data que ficou estipulada para tal. Né? Gostaria de agradecer também, é muito bom ouvir o outro lado do autismo, né? Que é o grau leve também, que de leve a gente sempre fala que não é tão leve assim, é leve em relação ao grave, né? Exatamente. Mas que assim, eu acho que a união das famílias nos torna mais fortes. A gente sabe que isso é muito difícil, porque as famílias também fazem o enfrentamento de vida, né? Mas que o poder público possa nos escutar, né? Que as pessoas possam ser ouvidas, porque nós acabamos sendo as vozes dos nossos filhos, né? E que nós possamos ser mais ouvidas, né? A gente muitas vezes propõe coisas às casas de lei, ao próprio Poder Executivo, mas não é levado para frente, né? Por quê? Porque acaba sendo mesmo uma demanda reprimida que muitas vezes luta lá dentro das suas casas. Mas isso precisa ser ampliado, precisa ser motivado, e o poder público precisa se responsabilizar sim, porque é a responsabilidade dele. Muito obrigada a todos. Momento da gente divulgar nossas redes sociais, o site e o nosso e-mail para contato. A gente está no @podchatbr no Instagram, Twitter e Facebook. Temos o nosso canal Podchat no YouTube. O nosso site é o podchat.com.br. Quem quiser estar fazendo parceria com o Podchat, é só entrar em contato através do e-mail podchatbr@gmail.com. Francis, nossa frase de encerramento? Bom dia, boa tarde, boa noite. Érica? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou e tchau.